Olá, seja muito bem-vinda nesse vídeo, porque eu sei que se você clicou aqui é porque você precisa da resposta do Senhor. Assim como eu precisava há uns anos atrás, e o Senhor falou comigo audivelmente. Então eu quero falar com você um pouquinho dessa experiência, de como que foi. Eu falo audivelmente no sentido que foi muito nítido, tá? Mas foi um ato que aconteceu e eu vou compartilhar aqui e você vai entender. Em 2021 eu passei por um processo de muita dor. Eu tinha perdido uma gestação, um aborto, eu passei por uma curetagem, então eu estava sofrendo muito. Isso foi em julho de 2021, eu estava sofrendo muito. E aí quando foi em outubro, eu tive uma sede muito grande por mudança de vida. E eu falei com Deus, falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta sua, eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer. E eu estava vivendo uma vida fora dos caminhos de Deus naquela época. E eu lembro que eu estava com uma mania muito feia, que não era de mim, de beber, né, de tomar cervejas. E aquilo eu falei, Senhor, eu sei que isso não é de mim, eu não fui criada pra isso, eu fui criada no evangelho, né, eu estava afastada. Falei assim, eu vou ficar 3 meses sem pôr uma gota de álcool na minha boca. Mas no final desses 3 meses eu preciso que o Senhor me dê uma direção e que tire essa vontade de tomar bebidas alcoólicas. E, gente, eu comecei aquele processo, né, dia 25 de outubro, e iria acabar no dia 25 de janeiro. Só que o Senhor, Ele não tinha falado nada comigo até no dia 17 de janeiro. Quando deu o dia 15 pro dia 17, os 2 dias, eu estava com um queimor no meu coração, sabe? Queimando. E eu precisava ouvir a Deus. E eu falava assim, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? E eu fiquei assim, desesperada por uma resposta em nada. Eu falei assim, vai acabar os 3 meses e o Senhor não me falou, o Senhor não me deu nenhuma direção. E naquele momento eu não estava entendendo que o Senhor, ele já estava trabalhando. Aquele queimou, aquela sede, aquela perturbação, digamos assim, já era porque o Espírito Santo ele já estava ministrando no meu coração aquela sede que eu precisava ouvir a Deus. Então, quando foi no dia 17, eu fiz uma hora, eu tomei banho à tarde, era 6 e alguma coisa, e falei, Senhor, era uma segunda-feira, eu falei assim, eu preciso muito te ouvir. Muito, como eu queria que fosse um domingo para eu poder ir na igreja. E na minha cabeça não existia culto nas segundas-feiras, porque eu fui criada na igreja batista tradicional, então os cultos eram terça e quinta na minha época e depois aos domingos. E aí, eu falei isso e falei assim, vou abrir minha Bíblia. E eu quero que o Senhor fale comigo em um versículo que seja, mas eu preciso te ouvir. Eu tava desesperada por ouvir a Deus. Só que naquele dia, eu orei assim com muito fervor. E quando eu fui abrir a Bíblia, minha campainha tocou. A minha campainha tocou do meu vizinho de frente, que eu não tinha contato, não conhecia. E eu ia me mudar daquele prédio. Detalhe, foca bastante nessa história que eu vou contar pra vocês, que eu ia me mudar daquele apartamento 2 dias depois. Eu estava preparando mudança. E aí a minha campainha tocou. E nisso que a campainha tocou, o meu vizinho, ele tinha quebrado o telefone e ele me pediu para chamar um Uber para ele. Só que assim, antes de eu contar o que aconteceu, eu quero te contar uma outra parte da história. Eu iria me mudar daquele apartamento no dia 12 de janeiro, numa quarta-feira. Deu uma enchente e eu sou da região de Governador Valadares, né? Eu morava lá naquela época. E ali teve aquele rompimento da barragem de Mariana e decantou aquelas lamas, aqueles vestígios no fundo do rio. Com isso, teve a enchente e eu fiquei presa. E então teve um alagamento muito forte, entrou água 1,5 metro na rua que eu morava. Eu tive que tirar o carro, deixar com outros amigos para que eles cuidassem. Então eu fiquei presa ali por mais uma semana, ilhada. Então a minha mudança, ela passou do dia 12 pro dia 19. Então eu fiquei naquele apartamento presa aqueles dias, com queimor no coração. E eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, a minha mudança e não sei o quê. E eu questionando a Deus, que falei assim, nossa, eu fiz uma promessa e parece que tudo estava travando.
Mas eu não estava entendendo que Deus ele estava trabalhando nesse processo de travamento. E aí, o que eu pensava que era travamento, né? E aí, eu fiquei ilhada. Então, por isso que eu estava ali naquele apartamento ainda. Só que minhas coisas estavam tudo em caixa. Então, nesse dia que eu fui pedir Uber pra esse vizinho, não encontrava Uber. A cidade tava cheia de lama, tava tipo um caos. Se vocês olharem notícias da internet, provavelmente tem a enchente que teve em 2022, né? Janeiro de 2022. Foi muito terrível. E ok. E aí eu fui chamar o Uber, não tinha Uber. Aí ele foi, primeiro de tudo, o endereço. Falei assim, tá, me passa o endereço. Aí ele foi e falou assim, a igreja, Casa da Bênção ali do centro, do lado do Shopping Feira. Eu falei assim, igreja? Na segunda-feira? Você tá indo pro culto? Aí ele, meu celular quebrou e eu não consigo ir se eu não pedir um Uber. Porque acho que as ruas não estavam passando ônibus também, devido àquelas lamas. Tava um caos a cidade. Gente, naquele momento, eu paralisei. Porque eu tinha acabado de fazer uma oração. Qual era a minha oração? Senhor, como eu queria que fosse um domingo para eu ir na igreja e ouvir a sua voz através da pregação de alguém. Ali eu implorei, só que ali eu não estava entendendo que o Senhor já estava trabalhando e movendo a resposta para minha porta. E aí eu não encontrava Uber, até que eu falei com ele assim, falei, moço, olha, eu já tomei banho, se você me esperar 10 minutos, eu te dou uma carona, eu tenho carro. Então eu te dou uma carona. Aí ele falou, tá bom. Ele ficou meio sem graça, assim. E ele era casado. Gente, eu, na hora, assim, como Deus tinha respondido a minha oração, eu nem sequer pensei, tipo assim, ai meu Deus do céu, o que vão pensar e tudo. E aí ele só conseguia atender o telefone pelo botão da lateral, algo assim. E a esposa dele ligou na hora. Aí ele falou, olha, guarda um lugar que vai um visitante. Não, falou que era eu. Quando eu cheguei lá, a esposa dele me recebeu de braços abertos. Eles me acolheram como filha. Mas enfim, o que eu quero deixar para você com essa história, com essa parte do meu testemunho? O Senhor, Ele fala conosco no tempo que a gente está sensível para ouvir. Pode ser que nesses 3 meses o Senhor tenha tentado falar comigo de diversas maneiras, mas naquele dia eu estava clamando por ouvir a voz dele. Naquele dia eu estava assim, aquebrantada, eu estava disponível para me deslocar. E o Senhor, Ele fez com que uma enchente me prendesse naquele apartamento por mais uma semana, para que Ele me levasse até aquela igreja. Eu não conhecia muitas igrejas, na verdade eu não tinha o hábito de ir nas igrejas lá em Governador Valadares, porque eu fui criada em outra cidade, então eu fui criada em outra igreja. Mas o que o Senhor fez na minha vida a partir daquele dia foi sobrenatural. Naquele dia, quando eu entrei, eu não lembro, gente, de vestir a roupa, eu não lembro de ir até a igreja, eu só lembro que eu fui. Não lembro nem se eu conversei alguma coisa com o homem. Mas enfim. Eu sou filha espiritual desse casal. Esse casal, eles me geraram mesmo. Eles me acolheram como filha. E por incrível que pareça, eu fui, assim, totalmente tomada ali pelo Espírito Santo naquele momento que eu passei pela porta. Eu não lembro como eu cheguei lá, mas quando eu passei por aquela porta, eu falei assim, aqui que eu vou ficar. E foi aquela igreja que eu desci nas águas, foi aquela igreja onde eu fui realmente conhecer a Cristo, aquilo que eu fui me aprofundar, ali eu escolhi ficar. Ali eu fiquei por 3 anos... 3 anos antes da minha mudança, né, pra cá, que eu me casei, eu me mudei, então... Só que o que Deus fez na minha vida a partir desse momento, ali eu entendi que Deus, Ele fala conosco. A gente tem que estar disponível para ouvir. A gente tem que estar com o coração aberto, os ouvidos abertos, os olhos abertos. E muitas vezes eu tenho certeza que se eu não tivesse me posicionado, feito aquela promessa, implorado para ouvir o Senhor, sabe, o que talvez seria de mim hoje? Mas ali o meu coração, ele já estava... buscando a Deus. Ali meu coração já não estava mais no mundo, eu não conseguia viver aquela vida. E ali o Senhor, Ele tocou a minha campainha através do quebrar
o telefone de um vizinho, através de uma enchente. E hoje eu dou glória a Deus porque tudo isso aconteceu. Porque a minha vida, ela foi transformada. Aquele dia foi a mesma coisa de eu ouvir assim, Deus falando assim: filha, você pediu para me ouvir, agora venha e deixa que muita coisa eu faço. Porque tudo que começou a acontecer na minha vida a partir daquela data foi o sobrenatural de Deus. Eu tenho um programa aqui no YouTube, chama Chafé. E dentro do Chafé eu conto algumas partes de testemunho, mas não esse vídeo, né, tão a fundo. Mas eu já falei um pouquinho que as maiores dores que eu passei na vida foi depois dessa data. Mas foram dores que eu consegui passar com Deus. Então, esse tempo aqui é um tempo para que você entenda que você pode estar em qualquer caminho, em qualquer lugar. Quando Deus ele tem que te chamar, ele te chama. Quando Deus ele quer falar com você, ele vai falar da maneira dele. Só esteja atento para ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo através de uma campainha, de um telefone quebrado. E eu estar ilhada, né, presa naquele apartamento. Então, através de um atraso, de uma mudança de 7 dias. Então, o Senhor falou comigo em cada detalhe, eu só não estava vendo. Até que chegou aquele homem e falou que o Uber era para a igreja. E eu tinha acabado de orar e falar: Senhor, como eu queria ouvir a sua voz. Como eu queria que fosse um domingo para eu ir à igreja te ouvir. E ali o Senhor falou nitidamente comigo, nitidamente: filha, você me pediu, agora venha, porque a partir de agora eu vou começar a falar com você de uma forma diferente. E a partir daquele dia o Senhor começou a falar comigo de formas diferentes. Hoje o Senhor fala comigo de diversas maneiras. E eu estar aqui falando isso já é um sobrenatural de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de viver mais no off, que ninguém soubesse da minha vida, que ninguém soubesse de nada. Mas o que o Senhor fez na minha vida, ele não deve ser escondido. O que o Senhor fez na minha vida foi realmente restaurar. Ele restaurou todas as feridas no meu coração. Eu sou apaixonada por Jesus. E eu quero que você tenha esse amor e essa paixão também. Farei outros vídeos de testemunho, assim como esse vídeo é sobre ouvir a voz de Deus. Tem outros que eu vou fazer, como eu superei um divórcio, como eu superei uma agressão, como eu superei uma vida inteira sem mãe e pai. Então tem muito conteúdo, tem muita coisa para que você vai ver que a sua vida, ela tem solução em Deus. A sua vida, ela é restaurada. Você pode sim viver uma vida com toda a abundância e prosperidade, porque Deus tá contigo. Só que você tem que andar no caminho dele. Enquanto eu estava lá fora, no mundo, na bebida, eu não ia ter chance de viver o que eu vivo hoje. Mas quando eu entrei no plano original de Deus, tudo começou a acontecer. Todas as dores que eu passei, o Senhor estava comigo ali, segurando a minha mão. Não que antes não tivesse, mas é que eu tinha total certeza que Ele estava no controle de todas as coisas. E eu deixei o meu controle para colocar o controle na mão do Senhor. E é isso, espero vocês nos próximos vídeos.